Rolou uma treta aí, um assunto que rendeu bastante essa semana, uma polêmica na verdade. Existe uma influenciadora digital chamada Mayra Card. Aqui no Babado a gente já falou dela várias vezes, não é? Ela tem as dietas, ela fala... Enfim, foi casada com Arthur Aguiar, separou, bem polêmico, depois eles voltaram. Mas essa semana ela voltou a se envolver numa nova polêmica. Ela revelou aos seguidores, através dos seus stories, que ficaria 7 dias em jejum tomando somente água. Essa publicação recebeu críticas de vários profissionais que indicaram a publicação como gatilho para transtornos alimentares. Aí, muita polêmica surgiu, ela foi para as redes sociais rebater, dizendo que o médico, inclusive, que é um paraibano, né, que foi lá rebater essa informação, que, enfim, xingou ele, mas afinal de contas, vamos falar sobre jejum? Qual é a orientação sobre o jejum? O que é que orienta o jejum? Para quem ele é indicado? Quais são os cuidados de quem pensa em iniciar essa prática? A nossa repórter Liliane Raquel vai conversar agora com o mestre em Ciências da Nutrição, Aldeir Sabino dos Santos, para trazer mais informações sobre esse assunto. Oi, Lili, boa tarde. O assunto é sério, viu, Fernandinha? Boa tarde a você e a todos. O Aldeir já está aqui do meu lado para esclarecer algumas dúvidas para a gente. Aldeir, primeiro vamos explicar o que é o jejum intermitente. Boa tarde. Boa tarde. Então, o jejum intermitente é uma estratégia alimentar, certo? Que pode ser utilizada onde a gente intercala momentos de jejum, certo? Que vão a partir de 8 a 12 horas, 15 horas e momentos de alimentação. Certo? Então é uma estratégia que a gente pode utilizar em certas situações, mas não é um hábito, certo? Que deve ser levado para o resto da vida de forma diária, e sim deve ser utilizada com a orientação de um profissional e com um objetivo, certo? A gente pode sim utilizar em alguns casos, não é para todas as pessoas. A gente sabe que algumas meninas, principalmente, acabam fazendo por pressão estética, né? Buscando uma magreza. Quais são os riscos de fazer sem a orientação médica para a saúde? Então, uma coisa que eu gostaria de frisar bastante aqui é que o processo de jejum intermitente, ele não é utilizado com o objetivo de emagrecimento. O emagrecimento, ele é a partir de um déficit calórico, que é ingerir menos energia do que a gente gasta. E isso, independente de serem 3 refeições ou 6 refeições, isso vai depender muito de qual é a rotina da pessoa. Então, quando você faz um jejum intermitente de forma indiscriminada, ou até mesmo seguindo aí desafios, até muitas vezes a gente vê com influencers e tal, você corre um risco, porque esse influencer não sabe, né? Mesmo que ele seja até um profissional, existem profissionais também que acabam fazendo, eles não sabem a sua real condição clínica, certo? Isso pode levar à deterioração da sua massa muscular, certo? Atrapalhando você, inclusive, além do estado nutricional, a fazer atividades normais do dia a dia, provocar tonturas, também problemas de desnutrição com relação a vitaminas, minerais, queda de cabelo, desidratação, dentre até problemas neurológicos e até psicológicos. Depois que esse jejum for feito, a pessoa tem que se alimentar de qualquer coisa, o que fazer? Dentro de uma estratégia planejada, certo? Provavelmente a gente já vai ter uma alimentação adequada para o seu caso, certo? Então, a gente tem que entender que a alimentação é uma coisa individual, certo? Não dá para 2 pessoas que têm culturas totalmente diferentes, horários, um trabalho totalmente diferente, obedecer a mesma regra. Então, geralmente, quando é que a gente utiliza o jejum? A gente vai utilizar para adequar, certo? De acordo com o cronograma diário da pessoa. Então, às vezes, a pessoa acorda muito cedo para ir trabalhar, ou então faz atividade física muito cedo, certo? E às vezes não dá tempo dela fazer essa ingestão. E tem como a gente utilizar essa estratégia para adequar uma ingestão que seja suficiente para o seu gasto calórico e mesmo assim ser de forma saudável, certo? O que a gente tem que ver se isso serve para você. Aldeir, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui no Com Você. Eu que agradeço. É isso, Fernandinha, acompanhamento profissional adequado é tudo nesse momento, viu? É isso, Lili, é isso. É um assunto muito sério, gente. E você precisa ter muita noção, não só daquilo que você divulga, né, nas suas redes sociais, mas você que segue também. Não é porque fulana tem tal prática, você precisa fazer igual. É a realidade dela e o risco com a saúde dela. Você não pode fazer disso também a sua prática. Muito importante o papo de hoje aqui. Beijo, viu, Lili, para você, para Aldeir. Obrigada pela contribuição.